Paz do Senhor Jesus, Shalom, paz seja convosco, que Deus em Cristo vos abençoe nessa noite com mais um Café com Fé. Estamos aqui pelo Facebook, aqui pastores João e Simone, e também aqui pelo Facebook, aqui da doutora Simone Torres. Um grande abraço a todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos que estão conosco. Hoje nós vamos estar batendo um papo aqui sobre a palavra de Deus. Está conosco aqui o pastor Jonas. Boa noite, pastor Jonas. Boa noite, pastor João. Boa noite, pastora Simone. Boa noite a você aí que vai também nos prestigiar através do Facebook. Nós vamos estar abordando aqui, pastor Jonas, hoje um assunto que é muito decorrente nos dias de hoje, né? Foi escrito aí há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, né? Uma carta do apóstolo Paulo ao seu filho amado Timóteo, e hoje repercute ainda nos dias de hoje, né? Parece assim que foi feita, como se não tivesse sido, né, feita, mas foi feita para os dias de hoje. É um tema que nós estamos observando e tem que ter muito cuidado também quando nós vamos falar, para que nós não venhamos aqui ofender religião de ninguém, ofender doutrina de ninguém, mas simplesmente falar o que está escrito na Bíblia. Porque muita gente tem usado a Bíblia para fins de seu próprio bel prazer, tem usado aí para que a pessoa possa fazer o que quer, da forma que quer, totalmente fora da palavra de Deus. O texto que nós vamos ler está em 1 Timóteo, no capítulo 1 e o verso 1 em diante. Vamos ler aqui alguns versículos para que nós possamos entrar nesse assunto, conversar um pouco, debater um pouquinho a respeito do que nós entendemos, até também para trazer um esclarecimento à sua mente, para trazer um esclarecimento da parte de Deus para o teu coração, né? Porque às vezes a gente está fazendo alguma coisa errada e a Bíblia diz que nós que somos atalaia, nós temos que mostrar o erro para a pessoa, né? Se essa pessoa permanecer no erro, aí já é o problema dela, mas os olhos foram abertos. Essa é a nossa missão, pastor Jonas. Essa é a missão que Deus nos entregou, essa é a missão que Deus tem colocado no nosso coração e na nossa vida. O livro de 1 Timóteo, capítulo 4, e o verso 1 nos diz assim: mas o Espírito diz expressamente nos últimos tempos que muitos apostatarão, aliás, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração ela é santificada. Nós começamos aqui, pastor Jonas, no versículo 1, já passo a parte para o senhor trazer aí algo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, ouvindo a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A gente pode enumerar algumas coisas, pastor Jonas, a respeito disso. Podemos marcar algumas coisas sem aqui ofender ninguém, sem falar nome de igreja de ninguém, doutrina de ninguém, mas simplesmente, biblicamente, o que nós entendemos que hoje muita gente faz errado, hoje muita gente faz da forma que acha que é, e a Bíblia vem dizer aqui que são espíritos enganadores, pastor Jonas. Verdade. A gente vai olhar para dentro dessa palavra, uma das coisas que a gente vai ver quando diz o Espírito de Deus firma. Então você vai ver que há uma confirmação. Eu estava analisando aqui umas coisas que me chamou a atenção, foi 3 coisas: os finais dos tempos, é o que nós estamos vivendo agora, a forma que esses espíritos trabalham e a forma que o ensinamento hoje é dado. Pastor Jonas, só já como a gente vai conversar aqui, esses finais do tempo começaram quando Paulo escreveu essa carta, né, pastor? Isso. E hoje o que a gente podemos entender? Muitos hoje têm nos ensinado, pastor João,
no final dos tempos, quando nós lemos essas palavras, isso foi no tempo dos apóstolos. Só que nós sempre temos que ter a convicção e a certeza que agora chegou a nossa era, é o nosso tempo. Então isso traz para essa abordagem para os nossos tempos atuais. E uma das coisas que você vai ver também aqui é a forma como eles têm operado. E uma coisa que me chama a atenção é que, da mesma forma como Deus ele tem trabalhado através do seu Espírito, o inimigo também ele tem se movido de uma forma que hoje muitas pessoas não param para analisar e muito menos detectar. Porque hoje nós estamos vendo esse falso ensinamento que está sendo expandido por aí. E uma coisa que primeiramente eu estava vendo da primeira parte que Paulo escreve, é uma das maiores preocupações. Que você vai ver que quando ele expressa aqui para Timóteo, a primeira coisa que ele pede aqui para Timóteo, que eu trouxe aqui alguns pontos para nós trabalharmos um pouco isso, é a ordenança que Paulo lhe dá a Timóteo com os cuidados que ele deveria ter. Por quê? Ele já advertiu aqui, que eu vou dar uma lida aqui rapidamente para não ficar somente nas nossas palavras. No primeiro capítulo aqui de Timóteo, do versículo 13, ele diz assim, eu peço a qual você continue nessa cidade de Éfeso. E ele vai dizer, como eu já pedi quando estava indo para a província da Macedônia, aí ele declara aqui uma palavra interessante, existe aí nessa cidade alguns que esses estão já ensinando doutrinas falsas. Ele escreveu para vamos dizer, para um tempo futuro, mas já estava acontecendo. Já estava acontecendo naquela época. Esse é o motivo de ele ter escrito a carta. Aí o que nós podemos analisar? E o que ele pede para que Timóteo viesse fazer? Que ele tivesse todo o cuidado. E se você precisa fazer com que isso não apareça dentro dos ministérios, né? Então nós estamos vendo uma coisa interessante aqui, irmãos, que quando Paulo escreve, ele já havia detectado aquele problema naquela época, como ele também agora está nos prevenindo das coisas que também hoje nós estamos vivendo. E também se a gente for deixar passar para outras gerações, isso também vai acontecer nas outras gerações, porque o que nos chama a atenção é a palavra do começo do capítulo 4. É os tempos, os últimos tempos. E esses últimos tempos foi na época dos apóstolos, onde eles começaram a pregar o evangelho, anunciar a verdadeira palavra. E no nosso tempo de hoje, é os nossos últimos tempos de agora. Pastor Jonas, para nós não ficarmos jogar uma palavra muito por alto que as pessoas não possam entender, nós poderíamos enumerar uma ou duas ou três coisas que hoje acontecem no meio do povo de Deus, que seriam um dos espíritos enganadores. Claro, sem citar a igreja de ninguém, sem citar a doutrina de ninguém. Né? Olha, o que nós poderíamos dizer que hoje eu vou citar algo aqui que eu vi na televisão, eu vou citar, para mim, é um ensinamento enganoso, é um ensinamento enganador, né, para você que está nos assistindo aqui. A Bíblia diz o seguinte: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. É isso que a palavra de Deus diz, Pastor Jonas. Aquele que confessa o seu pecado e deixa de praticar aquele pecado, ele alcança a misericórdia. Se você observar, tem uma colocação, né? Confessa e deixa. Então não adianta ficar só confessando e fazendo. Então, essa pessoa que estava pregando na televisão, na internet, né? Ela disse que não se precisa mais confessar pecado hoje. Né? Como nós acreditamos que Deus é onisciente, Pastor Jonas. Nós acreditamos que Deus ele sabe todas as coisas. Nós acreditamos que Deus vê todas as coisas. Então a pessoa usou essa onisciência de Deus para dizer, se ele sabe, para que eu preciso confessar? Né? Se ele viu, né? Se ele viu o pecado que eu cometi, então eu não preciso confessar. Quer dizer, induzindo as pessoas ao erro, que eu vou viver numa vida de pecado, no adultério, na mentira, no roubo, dezenas de pecados que tem aí, nas obras da carne também. Eu vou viver muito tempo nisso aí e sem precisar confessar. Quer dizer, o que essa pessoa disse é que você não precisa sair da igreja e também não precisa confessar os seus pecados, porque Deus conhece o teu pecado. Mas, para que, na minha visão, do pouquinho que eu entendo da visão bíblica, para que eu obtenha o perdão, é preciso que haja a confissão.
a Bíblia diz que existem alguns pecados que são fora da carne, e alguns pecados que são internos, que se precisa confessar para um pastor, para um amigo, para alguém. E o apóstolo Paulo diz: confessai os vossos pecados uns para os outros. Mas existem coisas que você pode ir diretamente a Deus. Verdade, isso aí. Não é verdade? Verdade. Eu quero só usar um exemplo aqui, pastor Jonas, do filho pródigo. A Bíblia diz que ele confessou 2 ramos de pecado. Ele disse: eu pequei contra o céu, contra Deus, e pequei contra meu pai. Então eu consertei ali, na minha visão, pastor, no chiqueiro ele consertou com Deus. Né? No chiqueiro ele pediu perdão a Deus, algumas traduções, e a minha diz caindo ele em si. Quer dizer, esse caindo ele em si, no meu entendimento, eu acredito que no seu também, é reconhecendo o seu erro. Aí ele confessou a Deus e foi lá e confessou ao seu pai. Pai, eu pequei contra o céu perante a ti. Fale, minha filha. Temos o pastor Erivelto Cunha. Pastor Erivelto, beijão no seu coração. João de Deus. Pastor João de Deus Lopes Filho. Foi um dos grandes mentores aqui do pastor João. Que Deus em Cristo te abençoe. Um grande abraço. Nós temos a Rose Souza. Rose Souza aqui no Facebook da pastora Simone. Luana Rodrigues. Luana Rodrigues. Um grande abraço. As pessoas estão aí entrando para... né? Então, pastor Jonas, para que haja o perdão, tem que haver a confissão. E para mim, esse é dos ensinamentos enganosos que hoje se estão fazendo aqui na face da terra, pastor. Isso uma das coisas que você vai ver, isso já é uma coisa que já abrange bastante, né? Porque a gente vai ver que da forma que é ensinado é a forma que hoje é passada às pessoas, né? Se a gente aprende de uma forma errada, você vai passar errado. E hoje, se a gente está vendo, como o próprio Jesus ele nos adverte aqui, que nós temos que estar apto para esse tipo de situações nos nossos tempos de hoje, a primeira coisa que nós já vamos detectar é esses erros que as pessoas ensinam e dizendo que tem base na Bíblia. E muitas vezes, pastor Jonas, esses erros afetam a salvação da pessoa, né? É muito grave isso. E se a gente for ver, aqui se você ver aqui no versículo 2, essa forma que hoje as pessoas estão ensinando, elas estão se espalhando, entendeu? Uma outra doutrina que hoje a gente vai ver aqui desses ensinamentos, que a gente vai ver, é hoje as pessoas indicando que não importa da forma que você esteja, que você vai ser salvo, entendeu? Importante se você está ali na igreja, não importa se você bebe. Olha, hoje pela manhã eu tive a honra de conversar com um rapaz, ele disse: como é que você entende essa forma? O pecado, como que verdadeiramente hoje as pessoas estão ensinando em termos disso? Porque eu aprendi que hoje, se eu tomar uma cerveja, tomar uma bebida, isso aqui, eu digo, cada um entende de uma forma que quer entender. Mas eu acredito assim como Jesus nos ensinou: deixe para o mundo o que é do mundo. Então, se eu era um alcoólatra, eu vou incentivar outra pessoa a fazer aquilo, eu não vou ajudar essa pessoa. Se era um adulto, né? O correto é, meu irmão, Jesus ele disse, quando você aceita, você confessa os seus pecados e você deixa, verdadeiramente você tem que continuar para ele. Você não tem que ficar remoendo ou relembrando aquilo. Na verdade, nasce de novo. Né? Isso. Então nós estamos vendo que hoje esses ensinamentos estão levando muitas pessoas à hipocrisia. Porque hoje as pessoas elas olham, mas eu fui ensinado dessa forma. E uma coisa que me chamou bastante atenção também, um ponto, pastor João, que aqui eu estava vendo, que hoje é um ponto muito raríssimo no nosso dia de hoje, que muitas pessoas falam somente da boca para fora, mas eles não provam com atos. É que o próprio Paulo escreve também a Timóteo, uma das afeições mais que hoje há necessidade, é como ele diz aqui, não só terão os de respeito pela religião, que hoje você vai ver as pessoas desrespeitando as denominações, né? Eles podem nos agredir, mas nós não temos direito a defesas. Né? Aí uma outra coisa que ele diz aqui também, bem interessante, pessoas que verdadeiramente se dizem que têm amor pelas pessoas, mas verdadeiramente não provam isso. Com atos, né? Isso, porque uma das coisas que nós vamos mais ver aqui, é que Jesus ele fala que aquele que conhece a Deus verdadeiramente ele ama, porque Deus é amor. Então, se eu digo que eu amo, eu tenho que dizer que eu conheço a Deus. Agora, se eu digo que eu amo as pessoas, que eu conheço a Deus, mas eu não amo as pessoas,
Por quê? Porque hoje nós estamos vendo que o teu amor está sendo passado para outro tipo de ensinamento. Hoje, se você vai numa casa de uma religião, irmãos, a primeira coisa que você é ensinado, que hoje você tem que primeiramente dar para Deus, para depois você receber. Eu entendo na minha concepção, do ponto de vista, o seguinte, que você está negociando com Deus. Eu dou para ele, né? E ele tem que me retribuir. E a Bíblia nos ensina claramente que com Deus não tem barganha. Né? Na verdade é um ato de fé que se faz quando se dá um dízimo, que dá uma oferta, né? Quer dizer, não precisa você fazer com essa intenção. Por quê? Porque a Bíblia, até o próprio Salomão escrevendo, ele diz: lança teu pão sobre as águas, né? A gente sabe que a gente colocar um pão dentro de uma panela com água, daqui a pouco ele vai estar grande. Ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, e achará em dobro. Por quê? Porque ele vai crescer. Isso. Então, quando se torna uma doutrina enganadora para sugar financeiramente aquela pessoa, a pessoa diz que tem que haver essa troca. E na verdade, para Deus, não existe essa troca. É automático. No momento, né, Ageu também fala disso. Né? Ele diz que transbordarão os teus lagares, quer dizer, tem muitas promessas sobre isso. Na verdade, eu não preciso usar isso como doutrina, porque é uma promessa de Deus que, se você fizer, automaticamente, né? Agora, o problema é que as pessoas fazem uma ligação entre uma coisa e outra, e se por acaso eu não tiver, pastor Jonas, para dar, quer dizer, Deus não vai me dar? Deus não vai me responder porque eu não tenho? E eu vejo até uma forma, eu vou falar aqui porque também a gente não está aqui a ofender ninguém, mas a verdade tem que ser dita, né? Quando você chega num lugar, eu já participei, fui visitar um lugar onde se fez uma fila de R$1.000, alguém vai dar uma oferta de 1.000, fica nessa fila, alguém vai dar fica nessa outra de 500, de 300, de 100, de 10. E aquela pessoa, pastor Jonas, que não tem um centavo para dar? Fica onde, né? Aí o pregador vem, aquela pessoa que está ali, que eu não digo nem que é pregador, entendeu? Aí ele vem, lança uma palavra de bênção, segundo cada um deu. Verdade. Fulano deu 1.000, que Deus te abençoe, recebe, recebe isso, recebe aqui, recebe a chave, recebe tantas coisas, e a pessoa que chegou lá no finalzinho não tem nada. Quer dizer, a bênção de Deus está subjugada a eu dar, a bênção de Deus está subjugada se eu não tiver, Deus, claro que para você colher, você tem que plantar. Verdade. Entendeu? Mas é um ato de amor. A Bíblia, porque a Bíblia diz assim: Deus ama aquele que dá com alegria, sem constrangimento, sem intenção, sem obrigatoriedade, ser obrigado a dar, porque senão você não recebe. Tem aqui o versículo 2, pastor Jonas, fala assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Quer dizer, eu sei que o que eu estou ensinando é errado, né? Mas eu não posso mais voltar atrás. Porque já pensou, pastor Jonas? Foi o caso do teu amigo lá da Bíblia, o pastor Jonas, o teu xará. Né? Ele já tinha profetizado que a desgraça vinha sobre Nínive, agora Deus manda lá desfazer. Quer dizer, ele estava preocupado com a reputação dele de profeta. E hoje, quando eu entendo que a mente da pessoa está cauterizada quando ela não sente mais nada. Quando eu cometo um erro, quando eu cometo uma falha, aí diz assim: o meu coração não me acusou. Então não está errado. Só que a Bíblia diz que o enganoso é o coração do homem. O coração do homem é enganoso. Né? Quem o conhecerá? Quer dizer, o meu coração me engana. O meu coração pode me trair. Quando eu cauterizo a minha mente, aí eu posso dizer assim: o que se fazia há muitos anos atrás, no início da nossa carreira de fé, eu me converti em 92, já se vão aí 30 anos já de conversão, conheci a palavra de Deus.
E muita coisa mudou, pastor Jonas. Dentro das igrejas, o que era errado se fazer na igreja naquela época, hoje não é mais. E uma das coisas que hoje as pessoas elas querem que nós venhamos aceitar, né? Hoje é uma coisa assim, se Deus ele abre o nosso entendimento para essas coisas erradas, o nosso papel é fazer aquilo que Paulo orientou Timóteo. Rejeite, recuse, não aceite. Ah, mas a palavra que hoje muitas pessoas são citadas, ah, mas o fulano foi constituído primeiro. Irmãos, a Bíblia mesmo nos ensina que um cego não tem capacidade de conduzir outro cego. E outra coisa que a Bíblia Cairão os dois no buraco. né? Então uma coisa que me chama a atenção é a forma que hoje eu sempre digo para as pessoas, meu irmão, eu não culpo as pessoas de hoje, ah, fulano ali errou porque ciclano ensinou de uma forma errada, porque hoje nós temos aí todos os parâmetros para buscar conhecimento. Agora, existem pessoas, como diz a palavra, preguiçosa de mente, que não quer se aprimorar nos conhecimentos divinos. Porque hoje, se você for ver, tem pessoas aí que se disponibilizam a dar ensinamento. Hoje você entra na rede social, tem conteúdo para todo tipo de dúvida que você quiser tirar. Agora existe aquela pessoa que diz assim, não, mas o meu pastor é o sumo Deus da terra e não tem outro. O que ele Irmãos, fala... Nós não estamos aqui falando, dizendo que todos os pastores, todas as pessoas que Deus levantou nesse mundo têm errado. Mas o que Paulo aqui quer advertir a Timóteo, dizendo que nós temos que estar atento para esses falsos profetas e falsos mestres que têm se levantado tanto no tempo dele como tem se levantado no nosso tempo de hoje. Porque nós olhamos para isso aqui, nós vamos detectar três coisas. Primeiramente, o lugar, a fonte e segundo, os agentes. O inimigo, para trabalhar, ele precisa de um lugar de habitação e para isso ele agora está usando o quê? Ministérios. Ele precisa de uma fonte. Qual é a fonte? Como Paulo demonstra aqui, que nos últimos tempos, qual era a fonte? O espírito enganadores, eram ensinamentos demoníacos. E ele precisa de agente, pessoas que verdadeiramente façam esse trabalho para ele. Mas Deus também tem levantado pessoas verdadeiramente voltadas para a sua palavra e está botando para você um conhecimento, dizendo que nem todo mundo que hoje assume uma posição diante de Deus esteja qualificado. Uma das maiores erros que no nosso dia de hoje está acontecendo, pastor João, é pessoas levantando líderes eclesiásticos sem verdadeiramente ter qualificação. Um exemplo aqui, eu conheço o senhor já pastor há 20 anos. Aí eu comecei hoje na igreja. Aí o que vai acontecer? Aí o senhor já vai, um exemplo aqui. Aí o senhor vê, pô, já sabe algumas coisas, eu vou te levantar como um pastor. Então já é errado. Eu acredito também, pastor. Né? Temos que ter um conhecimento, nós temos que ter uma base, nós temos Na verdade tem que ter uma qualificação. Isso, né? porque... Eu costumo dizer assim, pastor Jonas, o senhor já arrancou dente, né? Alguma vez na vida, já arrancou, né? Quem foi que arrancou o seu dente? Foi um pedreiro? Foi um pintor? Ou foi um dentista que estudou, se formou para aquilo ali? Nós estamos hoje muito voltados, no nosso ministério, meu e pastor Simone, eu acredito que o seu também vai começar juntamente conosco, em nome de Jesus, voltado ao ensino, Isso. voltado à orientação para pessoas. Né? E nós temos observado, eu passei em alguns lugares aí pastoreando, e sempre voltado para essa área do ensino, tentando ensinar. E cheguei em alguns lugares em que eu encontrei barreiras. Entendeu? De pessoas com... É até engraçado isso, com a síndrome da Gabriela. Já ouviu falar disso? Não. Síndrome de Gabriela é aquela... Antigamente passou uma novela, muitos anos atrás, eu era menino, que a música dizia assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Quer dizer, o cara não está disposto a mudar, irmão. Entendeu? Aprendeu, do início do meu ministério para hoje, eu tenho uma cabeça diferente daquela época, porque muitas coisas que me ensinaram não era para ser usado na prática, eram teorias, eram doutrinas que eram totalmente humanas. Uma das doutrinas que eu me lembro, que eu ouvi falar logo no início, era que, tipo assim, existe uma doutrina aí, não sei nem qual é a igreja, graças a Deus, não sei para não falar, uma vez salvo, sempre salvo. Olha. Quer dizer que você não perde a sua salvação. Aceitou, já era. Nós temos a Zenilda,
Zenilda Cordova, um abraço lá em Curitiba. Compartilha aí, Zenilda, para as pessoas aí de Curitiba ouvirem a palavra de Deus. A Tânia Ambrosio. Tânia Ambrosio, um grande abraço também, amiga do Face aí. E a Vanusa Pires. E a Vanusa, minha prima, um grande abraço, um grande beijo no teu coração. E aí no Facebook da pastora Simone? No momento nós temos a Rose e a Luana assistindo. Isso, tem mais pessoas assistindo, né, irmão? Não fica acanhado, irmão. Vai lá, toca o dedinho lá, compartilha, curte, comenta, Se inscreva né? no canal. Faça uma pergunta aí se você tiver alguma dúvida para nós tirarmos aqui. Se nós não tivermos aqui conhecimento suficiente, nós vamos buscar pessoas que estão acima de nós para que nós possamos não deixar nenhuma dúvida. Amanhã, aproveitando aqui o ensejo, amanhã às 8 horas da noite, nós teremos aqui uma entrevista também, que a pastora Simone vai estar aqui fazendo entrevista no Café com Fé, com a Luísa Pinheiro. Ela é minha irmã, ela é líder de pastoral da Igreja Católica, né, trabalha com capelania, agora é uma capelã, e ela vai estar aqui dando o seu testemunho, falando um pouco do trabalho social que ela faz na Igreja Católica. Isso é para você ver, irmãos, que aqui não tem placa denominacional. Pastor, eu queria ir aí, eu sou da religião fulana, vem aqui, sente aqui do meu lado, vamos conversar, vamos falar da sua religião, vamos falar do amor de Deus, entendeu? Não tem dificuldade nenhuma com ninguém, com nenhuma doutrina, com nenhuma igreja aqui, tá bom? Pastor Jonas, só para nós fecharmos aqui, porque existe também a doutrina dos alimentos. E ele fala aqui, né, proibindo o casamento. Ninguém vai entrar muito nesse tema aqui, porque Então, é muito... Para o Jefferson que está nos assistindo. Jefferson, um grande abraço aí no coração, um beijo no coração. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares, de alimentos, né, que Deus criou, pastor Jonas. E para que conheçam a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Eu me lembro, irmão, vou contar aqui uma passagem da minha vida. Desde muito tempo atrás, meu coração é voltado para usar de amor com as pessoas. E eu não faço acepção de pessoa nenhuma. E um exemplo desse aqui, o alimento fulano de tal, não como porque é pecado. Eu me lembro, eu não vou falar o nome de ninguém aqui, para também não causar polêmica. Mas uma certa vez, eu já era pastor, eu estava na minha casa, pastor Jonas, e de repente chegou um rapazinho, um garoto de uns 12, 13 anos, com um pedaço de pernil, né? E disse que o pai de santo, fulano de tal, que é um conhecido nosso, tinha mandado para mim aquela carne. Né? Se eu fosse um crente fariseu, eu ia, não, está repreendido Satanás, eu não vou comer essa carne que foi... A Bíblia diz, apresentando, deixa eu ler o texto aqui, irmão. Bíblia, bora para a Bíblia. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Né? Jesus recebeu aquele pão do menino lá, o que foi que ele fez? Ele consagrou a Deus e se alimentou. E é muito longo, tem muita coisa para falar sobre isso, mas a Bíblia diz que coma tudo que se vende no mercado, tendo dado graças a Deus, né, consagrando a Deus, você pode se alimentar. Quer dizer, se eu não aceito esse alimento desse Pai de Santo, que era um conhecido nosso, eu ia estar mostrando para as pessoas que eu sou melhor do que ele, ou tentando mostrar que eu era melhor do que eu, porque ele é Pai de Santo e eu sou pastor. Ele é um irmão, ele é um filho de Deus, um servo de Deus também. Falta conhecimento, né, daquilo que se faz, mas o meu amor por ele tem que ser diferente. Né? Por quê? Porque ele é uma pessoa também que necessita do amor de Deus. E por que eu vou... eu até falei uma vez aqui, vou repetir novamente. Se algum pai de santo aí quiser vir aqui no programa, eu recebo você aqui. Eu recebo você aqui, algum espírita quer vir falar do seu trabalho, quer vir falar os espíritas trabalham muito na área social, né, pastor Jonas? Distribuição de alimento, de cuidar de pessoas de rua. Eu recebo todo mundo aqui. Né? Então, hoje, para nós encerrarmos, pastor, nosso tempo já está se esgotando, para nós encerrarmos, dar uma pincelada sobre esse negócio da questão do alimento, né, que as pessoas retêm, não comem. Como diz assim, né, a gente que busca conhecer um pouco mais, às vezes as pessoas elas acham que aquilo que nós relacionamos aqui é baseado no que a gente pensa e o que a gente acha.
Eu estava olhando aqui essa palavra, e Deus, através do Espírito Santo, me levou lá no ensinamento de Jesus, de acordo com isso aqui baseado que a gente trouxe. Vou aqui só fazer um pequeno resumo. Se você depois quiser mesmo tirar a sua dúvida, eu lhe mostro aqui a palavra lá no livro de Marcos, capítulo 7. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Fala sobre as doutrinas, fala dos enganos e até mesmo do alimento. Jesus ele chega diante dos seus discípulos, num certo lugar, aí os judeus ali começam a ver a forma que eles se assentam e a forma que eles passam a se alimentar. E eles se levantam e questionam, vem cá, os teus discípulos não fazem conforme foi ensinado, conforme a nossa tradição, não lava a mão, não lava isso. E Jesus começa agora a mostrar para ele o que verdadeiramente era mais cabível a fazer. Importante, né? E ele fala em termos desse alimento, ele diz que o que a gente coloca na nossa boca simplesmente só vai para o nosso estômago e depois é lançado fora. Ele disse, mais ruim é aquilo que eles faziam, que eles diziam com seus próprios lábios que adoravam a Deus, mas em compensação o seu coração estava distante. E ele diz uma coisa interessante aqui, sabe por que esse povo vive assim? Porque eles deixaram de lado os verdadeiros mandamentos de Deus e passaram a obedecer ensinamentos de homens. E Jesus ele adverte dizendo, meu irmão, o que mais tem machucado esse povo nos dias de hoje não é aquilo que a gente tem colocado para dentro, mas é aquilo que nós temos lançado da boca para fora. É por isso que Jesus ele diz aqui que esses últimos tempos, esses espíritos eles estão operando e esses ensinamentos eles estão se compartilhando, eles estão se progredindo pela nossa nação. E eu finalizo com essa palavra que agora o próprio João descreveu. Fazei prova dos espíritos para saber se esses espíritos de hoje são de Deus ou se não são esses. Pastor João, essa prova seria Bíblia, no caso. Isso. Porque, passar pelo crivo da Bíblia. Isso, porque querendo ou não, quando as pessoas fazem prova, às vezes o ser humano quer testar o conhecimento, quer testar a fé do cara. Fazer prova, meu irmão, é você se aprofundar sobre aquilo, porque a Bíblia mostra claramente que tem os Espíritos de Deus, o Espírito de Deus, mas existem espíritos enganadores. E o inimigo hoje, verdadeiramente, o que mais ele tem implantado. E para nós encerrarmos aqui, meus irmãos, nosso tempo já se foi, né? Já estamos aí com 32 minutos. Se deixar, a gente vai muito mais longe aqui. Mas uma coisa interessante é que quando nós passamos a conhecer, saber que aquilo é errado, nós estamos cometendo um erro maior ainda. Aí ele vem dizer aqui que a mente foi cauterizada. Que nós possamos não deixar que nossa mente se cauterize. Que nós possamos pedir a direção de Deus, ser guiados pela palavra de Deus. Né? Se você por acaso tiver uma dúvida, quiser saber alguma coisa, pode colocar nos comentários aí que depois nós vamos ler, nós vamos responder para você algumas questões doutrinárias, né? Não estamos aqui para ofender a igreja de ninguém, ministério, doutrina de ninguém. Nós estamos aqui para, à luz da Bíblia, trazer a verdade para você, para que você possa caminhar num caminho verdadeiro. Meus irmãos, muito obrigado, pastor João, muito obrigado. Eu que agradeço, pastor João, pastora Simone. Pastora Simone está aqui, muito obrigado, minha filha, que Deus abençoe. E um grande abraço aos amigos, aos irmãos. Não esqueçam que amanhã, às 8 horas da noite, pastora Simone vai estar aqui no Café com Fé entrevistando a Luísa Pinheiro, que é uma obreira da Igreja Católica, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. Não esqueça de compartilhar, deixar o seu likezinho e curta, né? Dê um toque, mete o dedo aí, curte, para que nós possamos... E se inscreva no nosso canal. O nosso canal no YouTube é Café com Fé, aquele da xicrinha, tá bom, irmão? Em nome de Jesus Cristo. Tem mais alguém, pastor Simone? Fica na paz, que Deus em Cristo te abençoe.